meus amigos e minhas amigas. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Iracema, fisioterapeuta, especialista na área da geriatria. E antes de eu começar a falar do tema de hoje, eu vou pedir para você se inscreva no nosso canal, compartilhe, passe para os seus amigos, porque a gente fala sobre tudo, sobre saúde, sobre envelhecimento, sobre alimentação, com o propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso maior objetivo, tá ok? Mas hoje eu vou fugir um pouquinho de que nós falamos nos vídeos anteriores sobre artrose. Se você não viu, dá uma olhadinha, ajuda o nosso canal, tá ok? E vou falar de um assunto que mexeu muito comigo esses dias, que me deixou reflexiva. Foi o falecimento do ator Flávio Migliaccio, que deixou uma carta, e uma frase que mexeu muito comigo foi que envelhecer no Brasil é muito difícil e que o ser humano não deu certo. Não vou entrar no mérito da questão do ser humano não deu certo, mas do envelhecimento. Eu entendo envelhecer não só no Brasil, mas em qualquer outro lugar, ainda é muito difícil. E nós precisamos fazer uma mudança nessa dificuldade. Eu lembro, quando eu estava na universidade, que não faz muito tempo, foram 11 anos atrás, né? Nosso tempo passa, né? Há 11 anos atrás, quando eu fiz, uns 12 anos que eu ainda estava na faculdade, eu fiz um trabalho sobre o envelhecimento. E muitos estudos que eu pegava falava, em 2020 a população será 20%, aqui no Brasil nós estaremos em tantos lugares, e assim falava-se do envelhecimento como se 2020 fosse tão longe. E eu comentei ainda com a minha colega de sala, meu Deus, em 2020 eu já vou fazer parte da categoria da terceira idade. E olha, chegamos 2020. Falta pouco, ainda é o ano que vem, tá? Eu fiz uma pergunta naquela época, assim, nós estamos vivendo mais, mas qual é a qualidade desse envelhecimento? Qual é a qualidade dessa sobrevida, vamos dizer assim? Porque a realidade é muito mais difícil. Eu percebo que tem pessoas que vivem 90, até mais, lúcidas, fazendo algumas atividades, porque é lógico, o nosso corpo começa a perder um pouco da mobilidade. Mas tem outras pessoas que entram aos 60 anos, isso as que sobrevivem todo esse tempo, né? Aos 60 anos, e já começam a aparecer sintomas de envelhecimento muito rápido e de repente já não sabem nem quem são. Porque desde que eu me graduei eu atuo na área da geriatria e é uma realidade que eu vejo. E foi por isso que eu comecei todos esses estudos sobre o envelhecimento. Aquele trabalho mexeu comigo. E assim, a vida me levou para fazer um trabalho com um grupo de senhoras lindas, maravilhosas, que eu fiquei à frente há 7 anos e só paramos porque perdemos o espaço. Que era uma energia, uma alegria, que muda toda essa visão de envelhecimento. Tinha uma senhora que ela estava perto dos 90 anos e ela ainda fazia viagens em grupo. Então, nesse caminho, quando eu comecei a atuar em clínicas de repouso, eu via uma outra realidade. E foi por isso que me levou ao estudo do envelhecimento. O trabalho mexeu comigo e a experiência que a vida me levou me fez aprofundar como envelhecer melhor. Porque envelhecimento é um processo natural. A gente nasce, cresce, amadurece
envelhece e um dia parte. Isso se no meio do caminho a gente não vai embora antes, né? Porque só não envelhece quem morre antes. Então é para todo mundo. E como a gente não sabe o carimbo do nosso passaporte, né? Então nós precisamos cuidar para que, se a gente vai chegar ao envelhecimento, que a gente chegue da melhor forma possível. O sistema de saúde, eu não gosto de entrar muito em polêmica, mas o sistema de saúde nos oferece o quê? Um médico que aos 40 te dá um remédio de pressão, aos 45 dá um remédio para o estômago, porque aquele que você tomou da pressão já está mexendo com o seu estômago. Depois ele dá um para colesterol. E aí vai indo, quando você chegar aos 60 anos, provavelmente você já está com os 2, 3 medicamentos. E um provocando um efeito colateral. Aí eu pergunto, por que não mudarmos essa história? Por que não incluirmos na nossa vida um meio de vivermos, sim, mas com qualidade? E é um conjunto de tudo. Quando nós éramos criança, porque vou deixar um pouquinho, vamos lá para quando a gente nasce. Nós somos um disco rígido, vazio. E toda a informação que a gente pega é do meio ambiente. E aí a gente adquire vários hábitos, certo? E isso vai o desenvolvimento, a gente chega na adolescência, aquela explosão de hormônio, que um dia a gente é adulto, outro dia a gente é criança e ninguém entende, né? Só quem sabe é quem já passou, né? Entramos numa fase adulta e acredite, a psicanálise explica isso. Quando você chega principalmente na fase adulta, começa a aparecer questões lá da sua infância, que muitas vezes você deixa passar. Muitas vezes a gente tem uma autoestima baixa por conta de uma fala que ninguém é responsável, entendeu? Mas é como a gente absorveu esse sentido da fala. Quem já não ouviu? Menina, você tem que se comportar, senão ninguém vai gostar de você. Então você se limita a fazer e ser para o outro tudo que o outro quer, sem olhar para você, quem você é, o que você é. Então você passa a vida inteira agradando o outro. E quando você se agrada? Olha para o caminho que nós estamos chegando e você vai me entender depois. Quando você se agrada? Porque a pessoa mais importante do mundo é você. E aí você, no caso da mulher, agrada o papai e a mamãe, depois agrada o marido, depois agrada os filhos, agrada os netos. E aí você chega no envelhecimento, cada um vai cuidar da sua vida, porque é o natural. E aí você se sente sozinha e ninguém vai cuidar de você. E aí você vai ficar numa carência enorme, porque lá atrás você não aprendeu a importância que é você como pessoa, para você cuidar, dar o melhor para você. Aí você começa a esperar que o outro dê e você entra numa depressão e começa a acreditar que não valeu a pena a vida. Você começa a achar que envelhecer é muito difícil. E o que eu identifiquei naquelas mulheres do grupo que eram felizes, em um determinado ponto da vida delas, elas olharam para si, deixaram os preconceitos das pessoas e começaram a cuidar de si. Descobriram que elas eram importantes. E começaram a mudar algumas coisas na vida delas, e mesmo com algum desgaste, uma artrose, uma coisinha, elas faziam atividade física, elas faziam alguma coisa que desse prazer, porque elas olharam para si. Então, qual é o conselho que eu dou? O fato de você olhar para si não significa que você é uma pessoa egoísta, que é isso que nos ensinaram, porque aquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo,
esqueceram-se de um detalhe: como a ti mesmo. Então, quando você cuida de si, você está dando amor para você. Então, você vai conseguir amar a você e ao outro, porque você está se dando amor. Então, veja bem, como a ti mesmo. Então, você dar ao outro como você dá para você. Então, quando você descobre esse amor em você, você é capaz de amar todos à sua volta, porque a pessoa mais amada do mundo é você. E você não espera muito deles. E talvez seja aí a chave de você receber todo o carinho, porque se você está bem, você é uma pessoa mais alegre. Acredite, a alegria aumenta o nosso sistema imunológico. Então você vai se tornar uma pessoa mais saudável. E quem é que não gosta de estar perto de uma pessoa alegre? Então, será que não é a hora da gente mudar esse rótulo de envelhecimento como uma coisa, o final da vida, um peso, uma tristeza, muitas dores? Não é hora da gente mudar essa história? Entender que envelhecer é trazer uma bagagem de experiência. Você passou pela adolescência, então você sabe como é a adolescência. Então você vai poder falar com um adolescente e lembrar lá do quando você era. Não você vir com a sua sabedoria de hoje para falar com um adolescente que não passou pela fase adulta para entender você. Muito pelo contrário, você é capaz de entender um adolescente. E dizer para ele que vai passar e virar outras fases. Para ele respirar fundo. Porque a gente sabe que a adolescência é um burbúrio nas nossas almas. Na fase adulta, é alertar, quando nós envelhecemos, alertar aquele adulto para que ele olhe para si, para que ele se cuide, para ele ser feliz por todo o tempo. Porque na fase adulta, nós só queremos ter. E muitas vezes, essa ânsia de ter, a gente fica patinando. E é a sabedoria que faz a gente descobrir esses caminhos. Para quando ele envelhecer, ele ter muito mais para dar. E lembrar que foi você que o ajudou a trilhar. Então o envelhecimento traz a sabedoria da vida. É mais uma fase. É o autocuidado, sim. É cuidar do seu corpo. É cuidar da sua alimentação. É ter amigos. É sorrir. Pensa, você vai tirar os fardos da vida adulta de ter. Você vai aprender a ser. E quebrar os preconceitos. Porque eu vou contar uma história para vocês. Quando eu ingressei na universidade, eu já tinha mais de 40 anos. Eu consegui uma bolsa do ProUni, na época, Programa Universidade para Todos. E então eu estava numa faixa etária totalmente diferente. Eu tinha professores muito mais jovens que eu. E teve um dia um professor falou para mim assim: ah, Iracema, se eu tivesse a sua idade, eu não faria faculdade nessa idade. E eu respondi para ele: professor, se o senhor fosse eu, o senhor faria, porque o senhor teve a oportunidade de realizar o seu sonho, jovem. Eu tive agora, essa é a minha última oportunidade. Então existia, a gente percebia que tinha um burburinho de, né, porque ela é mais velha, mas eu não me preocupei com isso não, porque eu estava realizando o meu sonho. Que já era um sonho lá na casa do passado, que eu já nem acreditava muito, e ele veio e caiu nas minhas mãos. E acreditem, eu aproveitei o máximo. E um dia eu falei para minha amiga: se eu viver um ano e fazer com que a fisioterapia seja cada dia melhor nesse um ano, e eu atenda com todo o amor, com todo o conhecimento que eu posso conquistar, eu já me dou por satisfeita. Olha como esse preconceito faz com que a nossa cabeça comece a fechar, e eu achando que por um ano só, olha, já estou há 11 anos atuando e continuo com esse mesmo pensamento. A gente tem que fazer o melhor a todo dia. Dr. Rei Ribeiro fala uma frase muito interessante. Quando uma pessoa começa a olhar muito para o passado,
Porque você olhar para o passado e olhar as lições, trazer o aprendizado para o hoje é maravilhoso. Mas quando você começa só a olhar para o passado com pesar, quando eu... Não, você foi, pronto, aprendi, que ótimo. Olhar pro, você entra em depressão, viu? Quando você olha para o futuro e a pessoa que fica só pensando no futuro, ela entra num estado de ansiedade. Mas o idoso, a tendência é não ver mais futuro, não ter mais sonhos. Voltando a falar da psicanálise, na psicanálise fala que nós somos seres desejantes. Então o que nos impulsiona é o desejo. Eu vou colocar assim, vou puxar assim, o sonho, a vontade, o querer. Então, se você projetar coisas que você queira do futuro, legal. Mas a pessoa mais velha, ela consegue viver. Quando ela consegue viver o hoje, ela vive plena. Ela olha para o passado e pega as lições. Ela projeta o futuro, mas ela aprende a viver o hoje. Eu falo para os meus pacientes, até com os que têm 80 anos. Se você viver 20 anos, mais 20 anos, o que você planeja fazer? Muitas não sabem me dizer. Eu atendi uma senhora de 102 anos. Veja, se aos 80 anos eu fizesse essa pergunta para ela, ela teria ainda 20 anos para realizar. Mas eu já a conheci, ela estava com 99. E um dia eu perguntei, o que a senhora tem algum desejo ainda? Aí ela pegou e falou, realizei todos. Agora eu quero comer bem, beber bem e dormir bem. E de uma tranquilidade, um equilíbrio, ela vive o momento agora. Aí eu pergunto, a senhora tem alguma dor? Não tenho, porque se tiver eu grito. Eu brincava com ela, só faltou a senhora fazer um pouquinho mais de exercício para ter uma musculatura mais forte, porque a cabecinha dela é boa. Tinha os esquecimentos, mas a cabeça dela é boa. Então, entendeu que quando eu falo 80 anos você pode viver mais, e tem essa probabilidade, nós estamos vivendo mais. Então eu pergunto, você que tem 20, 30, 40, eu sei que você está vivendo pro amanhã. Vive o hoje. Aproveite esse tempo que a gente está vivendo para viver o hoje. Esse tempo que a gente não sabe como vai ser o amanhã por conta desse vírus que está solto por aí. Nós precisamos aprender a viver o hoje. O que a gente pode fazer de melhor hoje. Mas sonhe, continue sonhando. Para você vislumbrar o futuro, mas viva a emoção do hoje. Para você que tem 60, 70, 80, viva o hoje, mas não se esqueça de sonhar para o amanhã. O que você aprendeu no passado foi o que tornou você como pessoa hoje. Então agradeça. O passado foram muitas lições, então aproveite essas lições, porque foi elas que trouxeram você no hoje e no agora. O amanhã está por vir. E tudo que você construir no presente vai refletir no seu futuro. Então viva o presente. Acredite, a melhor parte de uma viagem não é a chegada, é o caminho. É onde estão as emoções, onde estão as aventuras. Independente da idade, viva o hoje. E não deixe espaço para tristeza, para desilusão. Por quê? Por mais momentos difíceis que você passou lá atrás, você passou. E não vai ser diferente agora. Você também vai ultrapassar. Então acredite que envelhecer não é o fim. É um novo começo, uma nova visão. E assim, eu me incluo, né? Nós temos muito para doar. E aos jovens, se vocês não morrerem no caminho, vocês vão envelhecer. Então olhe a velhice com respeito, lembrando que é a sua casa do amanhã. Tenha paciência,
quando você encontrar um idoso, que repita mais vezes uma mesma história. Ouça como se você nunca tivesse ouvido. Dê carinho, porque muitas vezes eles não tiveram oportunidade de se darem esse carinho e eles buscam no outro. O que tem você dar um pouco de carinho? Mas acima de tudo, a você que está próximo ou que está entrando na terceira idade, no envelhecimento, idoso, sei lá o nome que dá. Ainda não aceito muito essa palavra idoso não, né? Porque eu acho que podia ter uma palavra mais bonita. Cuide-se. O nosso corpo, ele tem um ciclo de melhora de 7 anos. Cuide da sua alimentação, pratique atividade física. Se você sente alguma dor, procure um médico, procure um fisioterapeuta, se fortaleça, faça atividade física, alimente-se. Quanto mais próximo da natureza, mais saudável você se torna. Cuide do estresse, faça meditação e tenha um envelhecimento saudável. Por favor, a humanidade ainda é um processo, ela vai dar certo. E envelhecer não será tão ruim se a gente também fizer a nossa parte. Olhar pra gente, nos conhecer, nos melhorar. Por favor, cuide-se.